Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. E no oitavo vídeo dessa nossa série, nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância de pensar no fluxo da migração, né? Detalhe que realmente pode fazer a diferença dentro do projeto de upgrade de versão da plataforma. Bom, a resposta natural pode ser, poxa, eu vou começar pela instância de dev, depois vou para QA e depois prod. Né? Espero que esse seja o fluxo, né, que funcione para você. Mas aqui eu vou trazer essa lição aprendida que talvez faça com que você reflita sobre a sequência de migração aí das suas instâncias. Mas primeiro, vamos conversar um pouquinho sobre o Instance Stack. Imagino que aí na sua empresa, né, espero que você tenha pelo menos 3 instâncias aí na sua empresa. Foi o cenário que eu vivi nas empresas onde eu atuei como cliente da ServiceNow e o que eu presenciei na maioria das empresas onde eu tive a oportunidade de atuar como consultor. Já tive clientes com 4 instâncias, até mais, e poucos clientes que tinham somente 2 instâncias, que é o cenário mais caótico. Essa imagem que eu estou projetando aqui para você, ela faz parte de um documento, vou colocar o link na descrição do vídeo, é um documento que a ServiceNow disponibiliza, que faz parte, inclusive, né, uma das referências para o modelo de governança plataforma, né, que é o treinamento que eu estou compartilhando na outra série de vídeos. Esse documento é o Govern Your ServiceNow Environment. Então, é um documento bem interessante. Lá ele fala sobre esse Instance Stack, as possibilidades e como a gente pode estruturar essas instâncias de acordo com a quantidade de instâncias que a empresa tem. Aí o ponto interessante, né, que aqui nas letras miúdas, ele traz que o padrão realmente são 2 instâncias dentro desse stack. Né? Então, inclusive, em uma das empresas onde eu atuei como cliente, logo que eu entrei na empresa, a empresa tinha acabado de contratar a ServiceNow e só tinha 2 instâncias. Né? Então, tive todo um trabalho depois, né, inclusive, que a gente já tinha, né, já estávamos utilizando a plataforma ServiceNow. Né, eu fiz um trabalho ali de convencimento, né, para os diretores, né, ali na época, para contratarmos uma terceira instância. Se é o seu caso aí na sua empresa, se vocês só têm 2 instâncias, eu recomendo que você procure montar esse business case, nesse caso de negócios, para explicar, para justificar a importância de ter uma terceira instância, porque realmente é bem complicado trabalhar somente com 2 instâncias. Inclusive essa lição aprendida, né, que eu vou compartilhar, que eu compartilho nesse vídeo, ela é pautada em ter pelo menos 3 instâncias, no cenário onde temos 3 instâncias. Então, se é o seu caso, se você tem aí na sua empresa somente 2 instâncias e que até quiser trocar umas ideias, né, quiser dialogar um pouco sobre como estruturar esse business case, pode me procurar, que vai ser um prazer te ajudar dentro dessa jornada, porque eu sei, né, o quanto é complicado a gente trabalhar somente com 2 instâncias. Mas enfim, então, dentro desse fluxo da instância, dentro desse fluxo de migração das instâncias, tem algumas perguntas que a gente reflete, que a gente pensa, eu penso sobre elas, né, quando eu estruturei, né, quando eu comecei a trabalhar com essa proposta de fluxo de migração, né, pensar, pô, qual que é a instância que a gente vai migrar primeiro? Né, quando a gente pensa em começar pela instância de desenvolvimento, será que a gente não vai correr o risco de paralisar, afetar os trabalhos que estão em desenvolvimento? Começando por testes, será que eu vou prejudicar as validações que estão em andamento? Se a gente tem somente 2 instâncias, como que a gente paraleliza ou podemos paralelizar esse upgrade, né, com outros trabalhos, ou é melhor fazer um freezing? Né? E depois da instância da migração da instância de produção, será que a gente deve manter alguma instância na release anterior, né? Alguma instância não prod na release anterior? Então são perguntas importantes para definir, né, que me ajudaram, né, a definir uma sequência que é o que funcionou, é o que tem funcionado, né, dentro das experiências que eu já tive, né, com relação ao upgrade de versão e que eu recomendo, né, para as pessoas com quem eu interajo, né, quando a gente conversa sobre upgrade da plataforma. Eu acredito, né, e isso é pelas experiências que eu tive, que a sequência de migração que gera o menor impacto e que permite uma continuidade dos trabalhos em andamento é iniciar o upgrade pela instância de testes, pela instância de QA. Então aqui nós temos essas imagens, né, representando aqui o caso do Banco Capivara na instância de debit, que é a iProd, ou seja, aquele instance stack com 3 instâncias,
onde inicia-se pelo upgrade da instância de testes, pela instância de QA. E aí, nesse caso, mantém-se o ciclo de desenvolvimento, então os trabalhos que estão em andamento, eles continuam, e aqui, pela minha experiência, é possível manter o desenvolvimento, se não de todos os trabalhos, mas da maioria deles, especialmente, né, isso é fundamental, que a gente tenha testes unitários que aconteçam e aconteçam da forma correta, né, então isso é fundamental para que eu não tenha impacto, para que não termos impacto dentro do ciclo de desenvolvimento. Então, é claro, mas se eu tenho algum trabalho em andamento, alguma demanda que é muito grande, muito complexa, talvez esse tipo de demanda ele tenha que ser paralisado, né? Porque ele depende ali de realmente as instâncias estarem equalizadas, né? No que diz respeito à versão da plataforma. Mas aí vai ser um caso ou outro. Mas a grande maioria dos casos, pela minha experiência, a grande maioria das demandas, elas pode dar continuidade nesse desenvolvimento que não vai ter que o trabalho ele vai ser bem realizado, então vou fazer os testes em QA, em testes unitários, né, ali no desenvolvimento, posso até aproveitar ali dentro dos testes da nova versão, né, fazer ali dentro do meu pipeline, do meu fluxo de desenvolvimento, vou colocar ali em testes, que vai ser validado também, e não vai ter grande impacto na hora que eu fizer o deploy desse pacote dentro de produção. Então isso o fluxo ele permanece, né, mesmo que eu estiver dentro, mesmo que em paralelo eu esteja realizando os testes da nova versão em QA. Então pode ser aí uma coisa importante, né, que alguns clones eles sejam realizados durante esse momento de testes. Então a gente está testando e aí vou ter que fazer um clone para equalizar, porque eu já fechei ali um pacote, estou fazendo, né, ali os pacotes de correção, né, que vão compor ali o meu upgrade, quando eu fizer o upgrade da instância de produção. Então pode ser que alguns clones sejam necessários, então já reforço aqui uma coisa que eu vou falar em alguns outros momentos também dentro desse vídeo. É fundamental ter uma política de clone muito bem definida. É fundamental ter uma política de clone que funcione para que nesses casos que a gente vai ter que fazer, né, ali finalizei um pacote de testes, fiz as correções, tá aqui tudo bonitinho, vou fazer mais um clone para seguir com os testes, então é importante que a política de clone seja bem definida. Então, ou seja, aqui é o momento que a gente está com a galera, né, normalmente pessoas das áreas de negócio que utilizam a plataforma ServiceNow, então ali aqueles que talvez na sua empresa você chame de key users, heavy users, champions, enfim, as pessoas que são seus clientes, né? Você, sysadmin, você, platform owner, você, pessoa desenvolvedora, pessoa implementadora, você tem a galera lá que está usando a plataforma, essas pessoas estão testando, então tá ali, você vai fazendo esses clones, né? E a galera vai testando, vai dando feedback até que a coisa esteja pronta. Então, após a conclusão de todos os testes, eu recomendo um último clone, né, da instância de prod para QA e de prod para dev antes do upgrade das instâncias de dev e de prod. Então a gente vai fazer um clone, né, então aqui peguei um iconezinho para representar o clone, né, então é o momento que eu vou equalizar a instância de produção com a instância de QA, ou seja, a instância de produção está na versão Vancouver, eu fiz o upgrade da minha instância de testes, que está na Washington, mas vou fazer um clone equalizando, né? Então vai estar aqui na mesma versão. Perfeito. Então, concluí os testes, finalizei, está tudo certinho. Então, os pacotes ali, dentro do cenário de Skipped Records, né, já fiz todos os ajustes necessários, está tudo bonitinho, finalizei os testes, perfeito. Então, fiz esse último clone, voltando, né? Fiz aqui o último clone da instância de prod para a instância de QA, estou com as instâncias equalizadas. Perfeito. Eu vou fazer também um clone da instância de produção para a instância de dev, né, garantindo que eu estou com todas as minhas instâncias equalizadas. Então, nesse momento, eu acredito que vai estar tudo pronto, né? Estará tudo pronto para o upgrade das instâncias de dev de prod. Então, nesse caso, obviamente, né, com o registro da solicitação de mudança, né, no caso da instância de produção, né, para a coisa ficar lá bonitinha, rastreada, auditável, perfeito. Então, teremos tanto a instância de dev e a instância de produção na nova versão, na versão Washington. Então, a instância de testes ela permanece na versão Vancouver.
Aí a minha recomendação é que após 2 a 4 semanas, migra-se também a instância de testes. Aí você vai perguntar, pô, Alessandro, mas para que eu vou, por que não eu já fazer a migração, né, das 3 instâncias para a instância perdão, para a nova versão, para a versão Washington no caso. Bom, pela minha experiência, né, qual que é o risco aí, né, de alguns dias após o upgrade, né, da instância de produção, surgirem aí alguns registros de incidentes, né, onde a pessoa pode relatar que uma funcionalidade que não está funcionando corretamente, a pessoa fala, pô, né, a nova versão veio e não está funcionando, né, então durante a investigação, né, a gente já teve experiência desse tipo, né, a gente vai e percebe que na realidade aquele sintoma ele já acontecia. Não está relacionado com upgrade de versão, está relacionado com alguma coisa que de repente não tinha sido tão bem testado, ou qualquer outro motivo que não seja, né, necessariamente ali o upgrade de versão. Então, no mínimo, eu ficar um período com a instância de produção vai estar na nova release, no nosso caso a versão Washington, eu tenho uma instância não prod na release anterior, vai nos ajudar na investigação, né, dentro desse cenário, assim, está relacionado à nova versão, não está relacionado, como já tive situações que identificamos que o incidente estava relacionado à nova versão, porque ele não acontecia na release anterior, então isso até ajudava dentro do processo não somente de investigação, mas também de dar uma solução. Então, por isso, né, que ali entre 2 a 4 semanas eu penso que é um tempo ideal, um tempo bacana, que vai te ajudar, né, dentro de um cenário de investigação, né, dentro de um cenário de avaliação, né, dos possíveis incidentes, não necessariamente incidente, até questão de dúvida que as pessoas podem ter. Então é um ponto que, pela minha experiência, né, me ajudou demais, né? E é por isso que quando eu converso, né, e eu sei de pessoas que já, né, a partir dessa orientação, né, usaram e voltaram e falaram assim, poxa, bacana, né, isso realmente ajudou, né, dentro desse cenário que acontece, né, pode ser meio raro, né, mas eu atrevo-me a dizer que não é tão raro assim, né, talvez você que está aí me escutando do outro lado até fale assim, pô, Alessandro, eu faço assim aqui também, né, você por conta aí dentro das suas experiências também pode ter concluído isso, né, validando aqui a nossa proposta, a nossa lição aprendida. Então, por isso que, né, essa coisa do fluxo de migração pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. Ah, não, pô, vou começar aqui por dev, depois eu vou para QA e vou para prod, né? Então pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. É realmente importante pensar no fluxo da migração, né? E aqui essa é a minha recomendação, né? Começar por QA, mas depois, né, fazer aí através dos clones, né? Eu vou deixar equalizado, deixar bonitinho, então isso é fundamental, né, para que dentro dos testes, dentro de avaliação de incidente, né, a instância ela tem que estar equalizada, né, falar, pô, tiver muita diferença, é até difícil para testar, falar, puxa, cara, tem tanta coisa diferente aqui, que não é somente a versão, mas vários update sets, que foram várias coisas, foram implementadas, né, e a gente não foi fazendo aqui a equalização, uma grande disparidade de dados, né, então, isso acaba afetando também a investigação, né? Essa diferença grande nos dados, né? Por mais que esteja, não, beleza, a gente tem um pipeline que funciona perfeitamente, então tudo que é funcionalidade está em produção está na instância de CAD e dev, mas a disparidade dos dados pode acabar atrapalhando também, né, essa coisa da investigação dos incidentes. Então, por isso que é importante, né, a gente ter uma política de clone muito bem estabelecida. E aí, né, aqui nós temos as 3 instâncias, né, já após as 2 ou 4 semanas, aí é o que você definir. Eu usei muito, né, comecei com 4 semanas, mas depois, nas minhas experiências, fui usando 2 semanas, porque eu percebia que realmente ali a coisa ela é tensa na primeira semana, né, na novidade, né, então principalmente com a galera que aquelas pessoas que usam muito a plataforma, né, a gente está falando de um grupo, dentro de uma empresa inteira, então estou falando de repente 10, 15 pessoas que usam muito, às vezes até menos, né? Mas é isso, é um grupo que usa muito. Então é um grupo que a gente tem que ter um olhar, né, com muita atenção, muito cuidado, porque são as pessoas que nos ajudam também, né, a levar a plataforma para as áreas, a orientar as pessoas. Então, na primeira semana ela é um pouco tensa, a galera traz muitas dúvidas, traz muitos questionamentos, tem aquela pessoa que gosta de uma versão, aquela pessoa que critica, né? Principalmente quando tem alguma novidade, né? Que pode afetar. Inclusive, a próxima lição aprendida eu vou falar um pouco sobre isso, a importância de trazer,
né, aqui para o projeto, nessas pessoas que elas nos ajudam muito dentro da propagação da nova versão. Então, mas a primeira semana acaba sendo mais tensa, e na segunda semana, né, a coisa já fica um pouco mais tranquila. Então, né, 2, 3, né, no máximo 4 semanas é o ideal. Aí a gente faz a migração das 3 instâncias, ficando tudo na nova versão, no nosso caso aqui na versão Washington. Mas, de novo, pessoal, como eu comentei, o clone, a política de clone ela é fundamental. Então, certamente você deve ter, né, talvez não a política sobre clone escrita, mas você deve ter uma rotina que você realiza, né, usando as orientações do Docs ou não, né, às vezes nem usa as orientações do Docs, que é aquela coisa, né, já faço há tanto tempo clone, né, a coisa já está bem estabelecida. Te convido, né, a consumir o conteúdo do Docs, porque tivemos novidades com relação ao clone, né, nas últimas versões, então é legal você se inteirar com relação a isso. Será que nós estamos aproveitando tudo que a ServiceNow fez com relação ao clone, ou ao processo de clone, ou a gente segue aquele processo, né, que já vem quando era lá pelo RAI, né, que a gente solicitava, né, depois passou dentro da plataforma, tá, essa coisa toda. Então é legal se inteirar, mas além do conteúdo do Docs, eu trago 3 documentos que fazem parte do Now Create, que eles são bem interessantes, né? Principalmente para você pensar a política de clone, né? Pensar essa estrutura, pensar o processo de clone. Então, o quanto ele pode te ajudar dentro do fluxo de desenvolvimento, né? Dentro do pipeline de desenvolvimento, dentro do seu trabalho, né? Você sysadmin de administração da plataforma. Então, te convido a acessar esses materiais, vou deixar os links para eles, né? Dentro da descrição do vídeo, que eles certamente vão poder te ajudar, te ajudarão dentro desse trabalho, que ele é muito maior, né, do que pensar no fluxo da migração. Eu já comentei, né, dentro de outras lições eu aprendi sobre essa coisa do clone, né, porque realmente é algo que ele faz muita diferença, né. Inclusive até trago uma frase para fechar aqui esse vídeo, né, que faz parte de um dos documentos, né, de um desses 3 documentos que eu recomendo aqui, que ele fala, né, sobre a frequência do clone. Ela depende muito mais dessa maturidade do nosso processo, da nossa maturidade, né, a maturidade da empresa, da minha maturidade, né, e pode variar entre as instâncias. Então não preciso ter aquela coisa que vai contemplar a mesma política de clone para dev, para QA, não necessariamente. Então é claro que tudo depende da nossa propriedade com relação a não somente o recurso clone que existe dentro da plataforma, né, a ferramenta do clone, mas é dominar o processo, né, e termos o controle sobre ele. Por isso que eu te convido a não somente consumir o material que está no Docs, mas também esses materiais que eu vou compartilhar. Então, te agradeço muito por ter acompanhado esse vídeo até aqui, agradeço a sua audiência, né, dentro dessa série de vídeos, e nos encontraremos em breve no nosso próximo vídeo. Então, um abraço e muito sucesso dentro do seu projeto de migração. Até breve. Tchau, tchau.